Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar na nossa aula de oficina textual sobre o desenvolvimento. Vamos comigo? Então, galera, a gente já falou sobre o planejamento do texto, a gente já falou sobre a introdução. Hoje a gente vai falar então sobre essa parte aí muito importante na dissertação argumentativa, que é onde tudo acontece de verdade, né? Que é o desenvolvimento. Primeiro a gente precisa entender direitinho o que é, quais são as funções dessa parte dentro de uma dissertação argumentativa, né? Desenvolvimento é a demonstração por etapas da tese. Ou seja, demonstração por etapas é a demonstração em parágrafos. E essa demonstração da tese, que é a opinião central do texto, como nós vimos na aula de planejamento e também na aula de introdução, significa que a gente vai argumentar a favor dessa tese. Então, se o desenvolvimento é a demonstração em etapas da tese, ele é o conjunto de parágrafos em que acontece a argumentação efetivamente, fazendo com que esse texto mereça o nome que a gente dá para ele, que é dissertação argumentativa. Se você não viu, a gente tem um vídeo aqui explicando direitinho o que é uma dissertação argumentativa e falando sobre a estrutura geral dela. Nessa aula, a gente vai falar especificamente sobre a estrutura de uma das partes da dissertação argumentativa, que é o desenvolvimento, como a gente já falou, certo? Então, o que a gente precisa entender dessa definição? As etapas que a gente fala aí, né, dessa demonstração por etapas, essas etapas são os parágrafos. E o que é argumentar? O que significa a argumentação? Significa sustentar por meio do uso da razão alguma opinião, ok? Então, a gente fica com essas definições aí em mente para a gente entender um pouco melhor qual é a estrutura do desenvolvimento. A gente precisa pensar em estrutura sob dois aspectos. A estrutura geral do desenvolvimento e a estrutura interna de cada uma dessas etapas, portanto, de cada um desses parágrafos, ok? Pensando então aí nisso, o que a gente tem que entender? Quanto à estrutura geral, o desenvolvimento desse nosso texto, dissertação argumentativa de vestibular, de Enem, ele vai ter de 2 a 3 parágrafos. Por quê? Porque para cada parágrafo a gente vai selecionar um argumento, uma ideia, um tópico principal relacionado à tese que já apareceu lá na introdução. Por que é interessante a gente não fazer menos do que 2 parágrafos? Porque pode ser que, ao fazer menos que 2 parágrafos, aconteçam 2 problemas. Um primeiro é que você realmente só tenha uma ideia para sustentar a tese. E aí seja pouco demais para uma visão mais ampla sobre aquele assunto. O segundo erro é que pode ser que você tenha mais do que uma ideia, você tenha 2 ou 3 ideias mesmo sustentando a tese. E ao colocar todas elas em um único parágrafo, a gente tem um problema de organização estrutural dessa redação, desse texto, porque a gente sabe que o parágrafo é um bloco de texto que gira em torno de uma única ideia central. Tá? Então, é interessante a gente evitar fazer o desenvolvimento em apenas um parágrafo por conta disso, tá ok? E por que também que a gente evita fazer mais do que 3? A gente sempre comenta de 2 a 3 parágrafos. Se você assistiu a aula do Redacionando da semana passada, você deve ter visto a professora Sabrina comentar sobre a diferença entre mim e ela, né? Eu trabalharia um D3, né? Um terceiro argumento. A professora Helena geralmente prefere fazer 2 argumentos apenas. Eu costumo dizer para os meus alunos presenciais que, se você tiver 2 argumentos muito bons e um mais ou menos, utilize só 2. Agora, se os seus 3 são muito bons ou se os seus 3 são apenas razoáveis, trabalhe com 3. Eu gosto de uma redação com 5 parágrafos, então eu sempre prefiro fazer 3 argumentos. Eu costumo fazer textos com 2 parágrafos de desenvolvimento, ela gosta de textos com 3 parágrafos. Isso é bom para mostrar para vocês que essa diversidade é possível e que as 2 estruturas, as 2 formas conseguem chegar em redações nota máxima, tá tudo bem.
vai mesmo do gosto, né, de cada um, do estilo de escrita de cada pessoa. Então, 2 já é mais do que só um argumento, então já tem uma quantidade ali que vai mostrar uma visão mais ampla. E 3, com certeza, tem uma visão mais ampla e é o limite máximo que faz com que, em termos de espaço mesmo, você consiga aprofundar suficientemente bem um argumento. Porque pensando que a gente tem um total de 30 linhas e que você já vai ter um parágrafo de introdução, outro parágrafo de conclusão, e aí no meio disso você vai colocar o desenvolvimento. Imagina você fazer 4 parágrafos só de desenvolvimento, com 4 argumentos diferentes. Você vai ter pouco espaço para aprofundar e aí cada parágrafo vai ficar muito pequenininho. Então por isso que a gente evita uma quantidade maior do que isso. Se você tivesse 60 linhas ou mais para fazer o seu texto, aí tudo bem, dava pra gente aumentar os argumentos. Mas a gente pensa aqui mais numa questão mesmo de organização em termos de espaço, para que a gente consiga ter um aprofundamento bacana das ideias, tá bom? Então a gente fica assim, na estrutura geral, de 2 a 3 parágrafos no desenvolvimento, ok? Então, falando aí sobre essa estrutura geral, o que vocês podem observar? O que vocês podem ver? Eu vou dar exemplos aqui para vocês pensando em 2 parágrafos de desenvolvimento, mas obviamente a gente pode estender para 3 parágrafos, como a gente já comentou. Então, uma primeira organização vai ser aquela mais simples, em que você apenas lista os problemas. Então você tem no desenvolvimento 1 o problema 1, no desenvolvimento 2 o problema 2. Se forem 3, no desenvolvimento 3, problema 3. Outra possibilidade de organização leva em conta causa e consequência. Então você coloca as causas no D1, as consequências no D2. Se você quiser fazer 3, aí você ou aumenta as causas e faz causa 1, causa 2 e no D3 coloca consequência, ou aumenta as consequências. E aí fica causa, consequência 1 no D2, consequência 2 no D3, certo? É aquela que leva em conta a abrangência do argumento. Então você tem uma possibilidade, que é a de fazer um argumento geral, mais abrangente, num D1, e um argumento mais específico no D2. Ou o raciocínio contrário, no D1 fazer um argumento mais específico e no D2 fazer um argumento mais geral. Caso você queira fazer 3 parágrafos, mesmo esquema, você aumenta um dos dois, né? 2 coisas mais específicas e uma mais geral, ou 2 coisas mais gerais e uma mais específica, ou o contrário, enfim. Se você observar também lá na nossa aula do Redacionando, estou me referindo a ela novamente, porque eu quero muito que você vá lá ver, porque ela ficou muito boa. Nessa aula, o professor Lúcio e a professora Sabrina debateram o assunto da representatividade na mídia. E a professora Sabrina trouxe para vocês uma possibilidade de organização de texto. Se vocês conferirem lá essa possibilidade de organização, vocês vão ver que ela escolheu a estrutura ideia mais específica para a ideia mais geral. Então, já fica ali a sugestão de um exemplo para você perceber essa organização. A gente vai ter vídeos aqui mais pra frente em que eu vou mostrar algumas dessas organizações para vocês também, tá certo? E por último, outra sugestão que eu faço aí dessa organização da estrutura geral é a organização de pontos favoráveis e pontos desfavoráveis. Então, no D1, você coloca a argumentação favorável e no D2, a argumentação desfavorável, né? Pontos positivos, pontos negativos, algo nesse sentido. Se vocês perceberem, essas 3 últimas organizações de que eu falei, elas são baseadas nos métodos de organização do raciocínio, dedução, indução e dialética, respectivamente. A gente também vai falar mais sobre isso mais pra frente, tá certo? Então já se inscreve aqui, ativa as notificações do canal, porque você não corre risco de perder essas aulas, ok? Agora, sobre a estrutura interna de cada parágrafo do desenvolvimento. A gente vai ver que o parágrafo de desenvolvimento, ele tem um tópico frasal e uma fundamentação. O tópico frasal, ele é a frase central do parágrafo, inicial do parágrafo, que pode ser afirmativa ou negativa, em que se apresenta uma declaração que é um juízo de valor a ser provado, ou seja, é aquela parte da opinião da tese que você vai colocar ali e que você quer depois explicar, né, exemplificar, enfim. Então, é a frase central do parágrafo de desenvolvimento que apresenta o argumento principal, aquele que você selecionou lá no seu planejamento textual.
ok? Essa frase não tem mistério, tá, gente? É uma frase declarativa, afirmativa ou negativa, simples, uma ideia com sentido completo, tá bem? Depois do tópico frasal, a gente tem a fundamentação, que é o conjunto aí que pode ir de 2 até 4 frases, pensando, obviamente, na questão do espaço aqui, né? Se for muito mais do que isso, talvez ocupe muito espaço e aí o texto fique prejudicado em outras partes, né? Enfim, de 2 a 4 frases em que você amplia a informação que está no tópico frasal e fundamenta, ou seja, você dá a base para aquela ideia. Você comprova que aquela ideia tem validade e você justifica essa validade, ok? A gente vai ver nas próximas aulas que dá para fazer essa fundamentação de algumas maneiras diferentes, tá bom? O importante é você entender que é aqui que a argumentação acontece, aqui que está a parte principal mesmo do texto, né? Porque dependendo da maneira com que a gente fundamenta, o nosso texto vai ganhar mais ou menos pontos, ok? Algumas dicas finais sobre a argumentação, então, né? O que a gente tem que buscar para que essa nossa argumentação seja muito boa, para que ela seja bem melhor? Primeiro, a gente tem que buscar uma argumentação que seja sensata e racional, né? Então, evitar aí argumentos, portanto, ligados à emotividade. Evitar argumentos ligados à subjetividade. Ela tem que ser uma argumentação o mais voltada possível para a racionalidade, para a objetividade, ok? Outra coisa que a gente tem que buscar muito fazer, evitar argumentos que sejam radicais, extremos demais, porque a radicalização nunca vai ser a forma mais eficaz de defender uma opinião, né? Porque normalmente a radicalização é uma exceção. Então a gente tem que buscar argumentos mais amenos, então evitar afirmações muito categóricas, muito extremas. Então procurar dar uma amenizada aí com alguns termos, com algumas palavras e tudo mais. Outras duas questões. Observar quando você escolher exemplos para comprovar a sua opinião, o seu argumento, observar a pertinência desses exemplos, ou seja, se eles realmente têm relação com aquilo que você está dizendo, e observar a relevância desses exemplos, porque às vezes o exemplo que você escolheu até tem relação, no entanto, ele não é de conhecimento muito amplo, ele é mais uma exceção do que uma regra, então é importante ter cuidado com isso, ok? E por último, a parte um pouco mais complexa, observar a profundidade desse argumento. Observar se ele faz um pensamento que foge do clichê, um pensamento que foge dessa discussão mais superficial sobre o assunto. E isso a gente aprende lendo muito, assistindo muita aula de atualidade, assistindo as aulas do Redacionando aqui no canal, né? Porque aí a gente aprende a olhar para as nossas questões, para os nossos assuntos, de maneira que foge um pouco daquele clichê, que foge um pouco da superficialidade. Tá bom? Então espero que tenha ficado claro aí para você quais são as principais ideias sobre o desenvolvimento. Na semana que vem a gente vai falar mais sobre esse assunto, agora vendo alguns exemplos, dando algumas sugestões mais específicas, mais práticas para vocês, tá bom? Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações, de mandar esse vídeo para um amigo que está precisando estudar aí agora nessa época de isolamento social, de quarentena e tudo mais. Manda esse vídeo para ele e siga a gente nas redes sociais, a gente tá no Instagram, no Facebook e no Twitter, sempre trazendo conteúdos para você, para te ajudar na competência 1, para te ajudar na competência 2, para te ajudar na competência 3. Se você quiser também praticar a redação, toda semana a gente lança um tema de redação novo nas nossas redes sociais e você pode ter a sua redação corrigida por uma das professoras aqui do Agora de 7. É só olhar aqui na descrição para descobrir como fazer, tá bom? Um beijão e até a semana que vem. Desculpa, deu uma enrolada no final, você corta aí, tá bem? Deixa eu parar.